Olha, esses primeiros dias eles foram muito desafiadores, né? Primeiro porque o clube ainda estava digerindo o que foi o rebaixamento e não é fácil, e eu entendo que não é fácil porque são muitos anos de Série A, muitos anos de glórias, de títulos, de conquistas importantes e fundamentais para o clube. E quando você encontra o Fortaleza uma vez mais na Série B, você vê a torcida frustrada, o ambiente interno muito machucado e uma série de problemas que precisam ser resolvidos e problemas que não são fáceis de ser resolvidos. Para você ter uma ideia, desde a minha chegada, eu tenho trabalhado intensamente para procurar dar solução para diversos casos. Jogadores precisavam sair, que a gente precisava negociar saídas, problemas de caixa, né? O clube não estava com o aspecto financeiro resolvido, então diversos dilemas aí que precisavam ser encontradas saídas e soluções para que a gente pudesse começar a trazer paz e tranquilidade para o ambiente. E todo mundo sabe que paz e tranquilidade no futebol são características básicas para construir resultado. Se você tem um ambiente instável, você não vai conseguir construir na cabeça dos jogadores, na cabeça da comissão técnica e de todos que fazem parte do futebol a estabilidade necessária para que a gente pudesse virar essa página e olhasse para a temporada 2026 de uma maneira diferente, com uma nova perspectiva. Então, esses primeiros dias foram, primeiro, para resolver muitas saídas, soluções criativas aí para casos complexos, mas principalmente construir uma nova perspectiva. O clube precisava virar a página com relação ao rebaixamento do ano passado. E esse virar a página é colocar os pingos nos is e deixar muito claro que, a partir de agora, essa reconstrução ela vem através da união de todos, de muito trabalho e de um entendimento que 2025 acabou. Para a gente construir o futuro, a gente precisa deixar o passado resolvido na cabeça de todo mundo. Óbvio, tirando sempre aprendizados, o que pode ser feito diferente, mas a gente precisa começar a olhar para frente. E esse foram as metas, os objetivos iniciais para que a gente pudesse começar esse trabalho, e aí com a união de todos, e principalmente com o Thiago Carpini, que foi uma figura fundamental aí para a gente começar a dar esses primeiros passos. Olha, além da solução de problemas emergenciais, que foi sentar na cadeira, entender como estava o aspecto financeiro, fazer ligações, eu também gastei um tempo para entender como estava a operação do futebol, né? Como estava o funcionamento do organograma, como que as pessoas estavam trabalhando, qual era a rotina, qual o dia a dia. E na minha avaliação, algumas mudanças precisavam ser realizadas. Justamente para criar especialidade, né? A gente precisava de algumas pessoas especialistas em algumas áreas e também para conseguir direcionar o recurso da melhor maneira, né? O Fortaleza está num momento financeiro em que ele não pode fazer grandes gastos, né? A ideia agora é ser eficiente, é tentar, da melhor maneira, tomar decisões pensando na saúde financeira do clube. Dentro dessa lógica, fazia total sentido eu assumir a cadeira de diretor de futebol e colocar algumas pessoas para resolver os problemas específicos do clube. E foi aí que a gente dividiu em 4 gerências, né? A gerência técnica, a gerência operacional, de planejamento e controle e de mercado. Qual que foi a grande visão por trás disso? Trazer 4 pessoas com muita experiência, com capacidade resolutiva alta e principalmente com capacidade de, através da sua integração e conexão, fazer com que o departamento de futebol pensasse no curto, no médio e no longo prazo para o Fortaleza. Então, todas as decisões que a gente está tomando a partir de agora, elas levam sempre esses 3 pilares. A gente pensa no curto, como que a gente vai fazer para fazer o Fortaleza forte já nas próximas semanas, fazer com que o dia a dia e o ambiente esteja cada vez mais alinhado com o que a gente quer, mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar no futuro do clube. Na minha avaliação, todo clube forte ele é construído a partir do momento em que você já começa a tomar decisões agora. O que isso significa?
o futuro do Fortaleza precisa ser construído nas decisões que a gente está tomando todo dia. Todo dia. A partir do momento que a gente vai tomar uma decisão na área de mercado, a gente precisa pensar num jogador que pode resolver o problema pensando numa Série B, mas também a gente precisa trazer jogadores que podem ser ativos futuros do clube, que podem representar uma venda futura, né? Uma área de mercado, para dar um exemplo, ela precisa mapear todas as oportunidades de negócio, mas ela não precisa olhar somente o que é o bom jogador. Ela precisa entender o jogador que dá certo para as características do Fortaleza. Característica histórica, perfil de jogo, perfil de identidade. Isso não pode ser negligenciado. O jogador que joga bem numa equipe não necessariamente joga bem em outra. E deixar isso muito claro, organizado, estruturado em processos é a nossa função, é a função do departamento de futebol, né? E isso a gente precisa construir através de muita troca com a comissão técnica, mas sempre pensando num planejamento estratégico. E aí é o que a gente fala, o planejamento estratégico ele conecta essas 4 gerências, a gerência de mercado, a gerência técnica, a de planejamento e controle e a de operações. Algumas gerências vão estar muito mais focadas na quarta e no domingo, no que a gente precisa entregar para jogo, e outras gerências elas vão estar pensando sempre no futuro do clube, no próximo ciclo, na próxima janela de contratação, no próximo orçamento. Se você tem pessoas pensando no futuro do clube todo dia, conectadas com a operação, na minha avaliação, o Fortaleza está se protegendo como instituição. Você não fica mais refém. É assim que você começa a construir um clube forte. É assim que você começa a construir uma instituição que não vai estar aí pedindo ajuda. Ela vai estar determinando as suas regras. Você muda a sua posição perante a indústria. E é isso que a gente está querendo começar a construir. É fácil fazer isso? Não é fácil. Mas eu acredito que em algum momento você precisa começar a construir. E isso não é só uma visão do Pedro. Eu tenho conversado muito com todo o conselho de administração da SAF, com todas as lideranças daqui dentro do clube, porque a gente quer que o Fortaleza seja uma organização que não volte mais para a Série B. Se a gente cometeu alguns erros no passado, isso deve ser aprendido. E como que se transforma a aprendizagem em futuro? Processo, método, pessoas e organização. Se você faz isso, naturalmente o clube vai estar mais forte. Então eu não estou aqui para falar somente palavras bonitas, vai ser com trabalho, vai ser com dia a dia, vai ser com decisões difíceis que a gente vai começar a mostrar como que o clube vai ser gerido a partir de agora e principalmente o que a gente está pensando para o futuro do clube daqui para frente. Quando a gente fala de perfil de jogadores de equipe, na minha avaliação você tem que deixar o gosto pessoal de lado. Você precisa entender a camisa que você está vestindo. E aí eu estou falando isso de diretores, gestores, treinadores, né? Quando você entende a camisa que você está vestindo e a história que tem por trás, fica muito mais fácil você tomar a decisão. Porque quando a gente fala de Fortaleza, você lembra de um time intenso, forte, aguerrido, vibrante. Isso está na identidade do clube. Você não pode negligenciar. E aí a hora que você vai montar a equipe, a maneira de jogar, a hora que você vai contratar, a hora que você vai começar a entender que decisões técnicas que precisam ser tomadas, você leva em consideração a identidade. A identidade é o principal guia de qualquer clube de futebol. Aonde você erra? É quando você começa a atrair essa identidade. Se você para de seguir esse guia, naturalmente você começa a errar em perfil de jogador, você começa a errar em perfil de treinador, você começa a tomar decisões técnicas que não estão conectadas com uma cultura. E a cultura, ela está aí. Está dentro do estádio, está dentro do CT, está nas pessoas que convivem diariamente dentro do clube. Isso está sendo construído há muito tempo. E você nunca pode negar isso. Então as decisões que estão sendo tomadas, elas estão sendo pensadas não no que a gente gosta, mas sim no que o Fortaleza precisa e no que ele tem construído ao longo da sua história. É fácil de fazer? Não é fácil de fazer. Mas eu tenho visto as pessoas no dia a dia, e principalmente sob a liderança do Carpini, uma equipe técnica que está querendo construir um Fortaleza que respeite a sua essência. E se a gente estiver respeitando a essência do clube, a chance de sucesso é muito maior. E a resolução de problemas começou com a saída de jogadores,
com o reequilíbrio do ambiente, né? A gente precisava virar a página do rebaixamento e, obviamente, com a chegada de novas peças. Está claro que o clube está buscando reforços no mercado, mas a gente está fazendo isso de uma maneira muito estruturada, né? Muitas vezes, contratar rápido é pagar caro. E isso a gente não vai fazer. Até porque a gente sabe o quanto custou o rebaixamento para o clube. A gente vem procurando pensar muito bem, organizar muito bem esse processo de chegada dos jogadores. Naturalmente, eles vão acontecer passo a passo. A comissão técnica está participando ativamente desse processo, toda a estrutura técnica do clube também, para que a gente consiga identificar boas oportunidades de negócio e aí tomar as decisões de uma maneira muito estruturada. A gente quer entregar esses reforços da maneira mais rápida dentro do que a gente pode pagar. Isso a gente não vai mudar. Eu acredito que nas próximas semanas a torcida já vai conseguir ver um pouco mais o que vai ser a cara desse time, apesar de entender também que a espinha dorsal que a gente identificou e que a gente conseguiu deixar aqui dentro do clube, ela é muito forte. Os jogadores que optaram por ficar no Fortaleza e que a gente entendeu que eram peças importantes para a temporada de 2026, são jogadores que estão comprometidos com o clube, são jogadores que respeitam essa identidade e eu acredito que a gente já tem um ponto de partida muito bom que está sendo trabalhado com o Carpini. As peças que vão vir, os jogadores que vão vir, são jogadores que vão se conectar ainda mais com esse plano de 2026. Na minha avaliação, quando a gente fala de um departamento de futebol ou do clube de futebol, as divisões elas devem acontecer somente para ter especialidade, né? Mas a conexão entre base e profissional é uma condição básica para o sucesso de qualquer clube de futebol, né? Então, todas as conversas que eu já tive com toda a equipe da base, com os líderes e gestores, nosso objetivo é fazer com que eles estejam cada vez mais dentro das discussões envolvendo o departamento de futebol e que dentro das pautas do departamento de futebol o planejamento da base seja algo constante e frequente. Com relação à utilização de jogadores, a gente quer que essa aproximação seja feita quase que diária entre gerência técnica do clube e a gerência da base, justamente para que os jogadores eles estejam sendo vistos quase toda semana, quase todos os treinos, né? E essa integração, o subir e descer de categoria, ele não tem que ser um fato novo, ele tem que ser um fato constante. O atleta ele precisa entender que ele vai ser visto pela equipe profissional e muitas vezes ele vai jogar na categoria sub-20. E isso vai fazendo com que ele seja amadurecido, né? E essa conexão constante, na minha visão, é o que vai construir um processo de transição que não seja apenas de um ou outro jogador, um ou outro destaque. Ela vai estar sempre acontecendo. Isso vai fazer com que o clube, primeiro, gere uma nova conexão entre as categorias. Os atletas da cadeia toda, não só do sub-20, mas desde o sub-14, sub-13, eles vão começar a entender que eles estão sendo vistos e que a hora que chegar a oportunidade, o clube vai dar para eles o caminho para que eles consigam se tornar um atleta profissional. Mas, principalmente, o que está acima de tudo é essa conexão entre a comissão técnica do profissional e a comissão técnica do 20, de uma maneira em que a gente consiga avaliar os jogadores de uma maneira integral. Então, os jogadores eles vão estar sendo avaliados pelo que eles fazem dentro do campo, pelo que eles fazem fora do campo e através do seu potencial de progressão. Não é porque a gente viu um jogo bom que o menino vai subir do sub-20 para o profissional. Se a gente tem essa constante troca, a construção que o jogador está fazendo dentro da categoria, isso sim vai ser a base de sustentação para que ele se torne um atleta de sucesso dentro do Fortaleza. Esse é o projeto. Já acontece muita coisa boa aqui dentro e a ideia agora é a gente potencializar, é a gente melhorar, é a gente evoluir e fazer com que o Fortaleza seja sim uma referência no desenvolvimento e formação de jovens jogadores. E aí a gente fala dos jogadores que são criados aqui na base desde o início ou aquele jovem jogador que é contratado, né? Esses pilares todos a gente quer trabalhar para que a gente seja referência e a gente consiga colocar cada vez mais jogadores com a identidade do Fortaleza no campo. Na minha avaliação,
quando você começa a entender as melhores práticas do futebol, os clubes que têm mais sucesso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, são os clubes que têm um projeto desportivo muito claro. Os que conseguem, de uma maneira muito organizada e estruturada, construir uma visão. O futebol te apresenta vários caminhos. Você pode ganhar um jogo de futebol de diversas maneiras. Eu acredito que você precisa escolher o seu. O caminho que represente melhor a sua história, o caminho que represente melhor a sua torcida. E se você se abraçar nisso e construir de uma maneira estruturada, organizada, através de processo, você não fica refém das pessoas. Porque as pessoas passam. Todo mundo passa. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar no Fortaleza, mas vai chegar uma hora que eu vou embora. E a nossa ideia é estruturar um projeto desportivo que não fique refém de pessoas. O Fortaleza ele precisa formar não só atletas, ele precisa formar executivo, ele precisa formar diretor, ele precisa formar treinador. Se você faz isso com as pessoas entendendo a sua cultura, o seu projeto é sólido. E um projeto sólido ganha jogo. É isso que a gente precisa mostrar para as pessoas e é essa a lógica que a gente está querendo construir aqui dentro. As pessoas precisam entender que se a gente estiver organizado, estruturado e pensando no futebol de uma maneira muito próxima, cara, o Fortaleza vai estar mais forte. E se o Fortaleza estiver mais forte, eu garanto, nós vamos ganhar mais jogos que os nossos adversários. E não é porque eu estou inventando isso, não. É porque o mundo está dizendo que as coisas funcionam dessa maneira a partir de agora. Eu sei que é muito chato pedir paciência para torcedor. Eu sei que eles odeiam escutar isso. Mas eu tenho visto que o clube, nesse último mês, ele já foi modificado. Muitos problemas já foram resolvidos. As coisas estão caminhando para frente. Muitas vezes isso não está claro para quem olha de fora. Mas para quem está dentro do CT, isso está nítido, está perceptível, de que o ambiente já é diferente, né? Essa é a mensagem que eu quero passar para os torcedores. O clube está evoluindo, o clube está progredindo. E aos poucos isso vai ficar cada vez mais claro para fora. E não é porque às vezes não chegou um reforço na velocidade que as pessoas querem, que não tem trabalho, que não tem dedicação, que não tem investimento na construção de um Fortaleza mais forte. Eu quero que a torcida acredite que a gente está construindo um clube que aprendeu com seus erros. Eu não estava aqui no rebaixamento, mas eu acho que muita gente que estava vem transmitindo diariamente o que o clube não pode fazer mais. E esse aprendizado, ele é muito sólido. E a gente pode transformar esse aprendizado na nossa força, para já voltar esse ano e para nunca mais voltar para a Série B. Mas isso vai demandar um pouco mais de tempo. E esse tempo a gente está usando para construir uma base muito sólida. De maneira forte, estruturada, o Fortaleza vai começar a tomar suas decisões no futebol pensando no curto, no médio e no longo prazo. A gente não vai vender o futuro do clube só para dar uma resposta agora. Isso não é só o que o Pedro está dizendo. É uma construção coletiva. As lideranças desse projeto estão cuidando muito bem do futuro desse clube. E olhando para o futuro, você pode ter certeza que a gente já vai entregar resultados imediatos agora.